desse assunto, vamos agora sim falar da dona Marta Suplicy, que parece que se candidata, né, à Prefeitura de São Paulo, e parece que traz também um novo estilo, né? Coelho. Ela vem de um jeito de fazer política diferente. Ela está querendo a periferia, não o sindicalismo. Como é que você vê isso? Quer dizer, ela é uma pessoa... Ou explica melhor isso. Ela é uma pessoa estranha, né? Porque ela é... Elite. Ela foi esposa do Eduardo Suplicy, que é um tipo muito peculiar, muito especial dentro do PT. É uma pessoa que não se identifica com nenhuma das correntes do PT. Aí ela deixou de ser esposa do Suplicy e depois casou com outro rapaz trotskista, pessoa militante da ultra-esquerda. Não importa, aí os argentinos são hermanos. Isso não é... Mas eu digo o seguinte, e ela fez carreira de outra maneira, a partir de política municipal. E ela se fortaleceu enormemente, ela montou uma rede política que não tem nada a ver com os sindicalistas, vamos dizer, da grande São Paulo. É estritamente de São Paulo. O sindicalismo até dentro de São Paulo não é todo ele do PT, é mais ligado à Força Sindical e PDT, mas ela consta a rede política na periferia, montada de outra maneira, sob a organização comunitária. Por isso, então agora, os sindicalistas preferiram unir-se até a ala mais esquerda, não a mais esquerdista do PT, mas uma ala mais à esquerda, como é dos gaúchos, do Zé Eduardo Cardoso, etc., do que se juntar com ela para dirigir o partido. Porque esse partido sindicalista fica olhando e sabe que ela não é ligada a ele. E ela sabe que não é com os sindicalistas que ela pode fazer a sua política. Ela quer fazer com essa nova formação que ela está arrumando. Então ela vai ser candidata a prefeito de São Paulo, foi informar ontem ao presidente, olha, vou ser candidato, o presidente gostou muito. Dizem as más línguas, saiu hoje em alguns jornais maledicentes, alguns jornalistas, que o presidente disse para ela, você vai, mas se você perder, não volta. Não sei se é verdade, vai estar em alguns jornais isso. E ela sabe que vai jogar o futuro dela nessa eleição paulistana. Se perder? Se perder, vai ser difícil ela recuperar. De verdade, ela não volta ao ministério e vai ser difícil ela voltar a ser um quadro nacional. Mas se ela ganhar, ela tem muita chance de forçar o caminho dela, porque ela é guerreira. Ela foi guerreira, mostrou isso até agora. Ela pode ser candidata a presidente da República, forçar a candidatura dela pelo PT. Acho que esse é o grande sonho. Aí vamos ter duas mulheres disputando essa candidatura. Ela com Dona Dilma vai ser uma briga engraçada dentro do PT. E dentro do governo, você acha como é que pesaria isso? Agora, se dentro do governo? Essas duas mulheres disputando, como é que você acha que... Quem que você está chamando de governo? Dentro do governo federal, do governo... Sim, mas o governo vai ficar dividido. Você quer falar do presidente Lula? E o presidente Lula, como é que você acha que ele posicionaria? Até hoje ele nunca apoiou ninguém, como disse recentemente. Só na hora que a gente vai ver. Isso aí. Com essa frase, vamos para o intervalo. E na volta vamos discutir as regras da imigração na União Europeia e no Brasil. E vamos falar também do constrangimento das esposas traídas por políticos. A gente volta no Minuto Público, um programa da TV Brasil. Se você quiser se comunicar conosco, nos envie um e-mail. O endereço é espaçopúblico@tvbrasil.org.br. O caso recente dos estudantes brasileiros que foram barrados na Espanha estremeceu as relações com o Brasil. Depois do ódio, alguns espanhóis também foram impedidos de entrar no nosso país. Mas a política do governo de Madrid contra a imigração segue uma diretriz da União Europeia que tenta diminuir o número de trabalhadores ilegais no mercado comum. Miriam Saraiva é professora de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela está aqui conosco. Será que você colocava para nós as diferenças dessas normas de imigração de lá da Espanha e daqui? Olha, diferenças em termos práticos não tem. O que acontece é que a Europa, primeiro, alguns anos atrás, eles fizeram o que chama-se Acordo de Schengen, que unifica fronteiras. De forma que você entrando, não é toda a União Europeia, alguns países estão fora, mas a sua maioria dos países está dentro, você entrando em qualquer um dos países do espaço de Schengen, você passa de um a outro sem controle fronteiriço.
Então, a política de imigração passa a ser uma política não de um país isoladamente, mas de todos em seu conjunto. Por exemplo, alguém que entra na Espanha pode passar a França, depois a Alemanha, depois a Itália, depois a Holanda, sem fronteiras. Você não tem mais entre um país e outro. Já entrou, né? Entrou, está entrado. É. Você não tem mais controle entre um país e outro. Então, a política passou a ser uma política coletiva, onde os respectivos serviços de imigração trocam ideias, conversam, traçam caminhos comuns. E a Espanha, de um tempo para cá, passou a ser uma das portas de entrada, né? Porque não se entra muito, por exemplo, pela Alemanha, né? Ou não se entra muito pela Holanda, né? A Espanha, pela posição geográfica, pela proximidade com o norte da África, pela grande quantidade de ex-colônias que ela tem na América do Sul, ela se tornou uma porta de entrada. O que faz com que, quer dizer, a própria União Europeia, os outros países que compõem o espaço de Schengen, pressione a Espanha para que a Espanha endureça a sua política migratória, ou pelo menos o controle dessa política, né? As barreiras que eles colocam, assim como no Brasil não foge tanto, são barreiras quase intransponíveis para uma pessoa que vem fazer turismo, né? Para alguém que vá morar na União Europeia, pede um visto especial de trabalho, isso não é um problema. Mas para a pessoa entrar, eles pedem reserva de hotel, né, dos dias que vai ficar lá, passagem de volta, mas isso é fácil, só quem compra uma dinheiro, que eles fazem 50 euros por dia, ou um cartão de crédito internacional que tenha um documento bancário qualquer que diga que o cartão vale. Ninguém faz isso. Então, obviamente, eles vão muito ao sabor deixam espaço para que atuem ao sabor do próprio desejo, né? Os funcionários de imigração dos aeroportos olham para a cara da pessoa e... Aparência. Claro. Família, é exatamente essa a impressão que eu tenho, né? Tem alguns casos de pessoas que voltaram agora da Espanha, né? Não chegaram a entrar, e elas atendiam os requisitos, mas não lhes foram perguntados se tinham isso, se tinham dinheiro. Inclusive, ou se tinha um casal jovem que ia fazer uma palestra em Portugal que ia passar. O pessoal do IUPR. E não deixaram passar. Estavam padre, documentados. Né? O padre, né? Um padre brasileiro, com dinheiro, com convite, né? Para o local onde ele ia participar de uma atividade religiosa. Né? Atribuem então não isso. pergunta, o funcionário olhou, feitou Eu acho de que que é um isso. imigrante e põe o carimbo. Atribui acho que é isso, esse radicalismo nessa data em função das eleições. Pois é, o que eu acho que acontece é que das questões, digamos, levantadas, né, como mais problemáticas na Espanha, você tem o ETA, né, a discussão de se a economia estava ou não estava em decadência, os avanços sociais que o governo Zapatero fez, a igreja se opôs, e a imigração. E o aumento do desemprego. Claro, com a imigração. Então, a imigração era um dos pontos cruciais. Então, não é digamos, de se espantar, e sobretudo é um argumento do candidato do PP, né? Que é um partido mais conservador, acusando o governo Zapatero de ser cego a essas coisas, de ser complacente. Ser mole. Então, aproveita que está chegando perto e começa a dar uma resposta dura, né, como, de certa forma, prestar serviço, né, mostrar serviço para a população. E como, ultimamente, dos imigrantes que mais têm entrado ilegalmente têm sido brasileiros, eles atuam, eles têm endurecido. Eles perderam um pouquinho o critério, né? Endureceram, porque exatamente o que você estava dizendo. Alguns atendiam exatamente a todas aquelas, né, ordens que estavam solicitadas. E ali, tudo bem, você atendeu a ordem, mas eu não te deixo entrar assim, então por quê? Me explica. A todas não há explicação. Como é que você vai provar? Tá bem. Seu cartão de crédito, você tem que provar que você tem no banco, no Brasil, um saldo equivalente a 5,50 pelos dias que você vai passar na Europa. Como é que você vai fazer isso? Mas É quase eu incumprível. Eu acabei de tirar o visto para o Canadá, eu estou indo para um congresso e fiquei assustadíssima com o nível de pedidos que me fizeram. Então eu tive que apresentar xerox do cartão de crédito, dos 3 últimos, xerox das minhas contas, vínculo de saúde, que seria seguro de saúde. Foi uma coisa assim tão enorme que eu fiquei impressionada. Inclusive o meu extrato bancário, entendeu? Quer dizer, você apresenta tudo isso para conseguir um visto, mas na Espanha você não tem visto. Não é requisitado. Então fica difícil você viajar com esse kit, né?